No vídeo de hoje a gente vai estar conferindo os resultados dos nossos primeiros testes com a nova televisão da Philips, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim, que é a D-Extra PML 9118. E essa é uma televisão que está prometendo entregar um ótimo custo-benefício, afinal de contas ela entrega bastante tecnologia por um preço inferior à concorrência. Só para vocês terem uma ideia, essa televisão entrega pra gente a tecnologia Mini LED, que serve ali para a televisão aprimorar o nível de preto, melhorar o contraste. Além disso, ela também entrega a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela. Além disso, ela também entrega tecnologias como Dolby Vision e Dolby Atmos para estar melhorando ali a nossa experiência na hora de assistir a um filme ou a uma série que entrega suporte para essas tecnologias. É uma televisão que também promete bastante para os jogos de videogames, entregando ali uma taxa de atualização de 120 Hz, com VRR, HDMI 2.1 também, e além disso está utilizando o sistema Google TV, que é super completo em termos de aplicativos. No entanto, agora tem um detalhe importante, porque tudo isso que eu falei são as tecnologias e os recursos que a televisão entrega para a gente, mas o mais importante realmente ali é testar a televisão na prática para ver se a televisão manda ou não manda bem. E como esse daqui é o vídeo de primeiras impressões, a gente não testou muito a televisão, nesse vídeo em particular a gente vai tentar dar um foco um pouco maior na tecnologia de Mini LED, que pelo menos para mim é um dos principais diferenciais dessa televisão. E lembrando que ter a tecnologia de Mini LED significa que dentro da televisão a gente tem vários Mini LEDs bem pequenininhos que ficam ali controlando as zonas de iluminação com o objetivo de entregar um melhor nível de preto e um melhor contraste. E essas imagens que vocês estão vendo agora ilustram muito bem essa questão. No caso, a tecnologia de Mini LED consegue apagar apenas as regiões que precisam ser escuras para entregar para a gente uma imagem com melhor contraste. Mas agora vem a grande questão: será que a tecnologia de Mini LED está funcionando bem nessa televisão da Philips? Para descobrir isso, a gente fez o seguinte teste. A gente desligou o Ambilight da televisão para ficar ali de fato em um ambiente 100% escuro, e ao mesmo tempo a gente já comparou com uma outra televisão da Philips, que é a televisão The One, que não entrega a tecnologia de Mini LED, para ver na prática ali a diferença entre essas TVs. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo fortemente que nesse momento do vídeo vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois assim vai ser mais fácil de vocês identificarem a diferença de nível de preto entre essas duas televisões. E como vocês já estão vendo através dessas imagens, quando a gente ligou as duas televisões lado a lado para fazer os testes, a nossa primeira impressão em relação à televisão Mini LED da Philips não foi muito positiva, pois como vocês estão vendo nessas imagens, dá para ver claramente que a televisão Mini LED na direita está perdendo no nível de preto, entregando ali um preto bem mais acinzentado, fazendo com que ela esteja pior se comparado a uma televisão que nem sequer tem a tecnologia de Mini LED. Além disso, a televisão Mini LED na direita tinha alguns vazamentos de luz bem visíveis na parte superior, algo que não acontecia com a mesma intensidade na televisão da esquerda. Só que agora vem um detalhe importante, pessoal, pois mexendo nas configurações da televisão Mini LED da Philips, a gente consegue melhorar bastante essa questão e a gente vai mostrar como fazer agora aqui para vocês. Mas antes de continuar, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, gostam do canal, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo para estar apoiando o nosso trabalho. Lembrando que essa televisão, assim como a maioria das TVs que a gente traz aqui para o nosso canal, a gente compra com o próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Então o apoio de vocês com gostei aqui embaixo é fundamental para a continuidade aqui do canal. E se por acaso você está assistindo esse vídeo, é novo aqui no canal, está procurando uma televisão nova para comprar e quer pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link do nosso grupo oficial do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta, a gente sempre está avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar, e inclusive a televisão que a gente comprou aqui atrás, a gente comprou com uma das ofertas que a gente coloca lá para vocês. Mas então vamos lá. Como eu estava falando, o nível de preto da televisão da Philips, pelo menos para mim, inicialmente decepcionou bastante, especialmente levando em consideração que se trata aqui de uma televisão de tecnologia Mini LED. Mas como eu falei, tem como melhorar, e para melhorar vocês precisam entrar nas configurações da televisão e mexer numa configuração que se chama contraste local, e vocês precisam colocar essa configuração no máximo. E apenas fazendo isso, a gente já tem um resultado muito melhor na questão do nível de preto. Inclusive agora vocês estão vendo algumas imagens do antes e do depois da nossa configuração, e vocês podem ver claramente
claramente que depois que a gente faz essa alteração que eu acabei de falar para vocês, o nível de preto da televisão mini LED realmente melhora muitíssimo se comparado à configuração original que veio de fábrica. Inclusive, na minha opinião, a televisão já deveria vir de fábrica com essa configuração no máximo, porque se alguém compra a televisão pelo fato de ser mini LED e vai fazer algum teste como a gente fez aqui, por exemplo, talvez a pessoa até se assuste, sabe? Porque realmente na configuração padrão o nível de preto não estava me agradando, mas mexendo na configuração, como a gente mostrou ali, já melhora bastante. E ainda sobre o nível de preto, vale dizer que depois de mexer nessa configuração, apesar dela ficar bem melhor, talvez ainda não seja o suficiente para agradar pessoas que sejam muito exigentes nessa questão do nível de preto. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque existiam algumas cenas, como por exemplo essa que vocês estão vendo agora, onde percebam ali que nas regiões escuras, como por exemplo ali nas barras pretas em cima e embaixo, dá pra ver que o nível de preto ele não é um preto perfeito, sabe? Dá pra ver que algumas regiões ali estão um pouco mais esbranquiçadas. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, também dá pra perceber um pouco que o nível de preto não tá tão profundo quanto poderia estar. Mas existe mais uma questão que vocês podem estar mexendo para estar melhorando o nível de preto da televisão, que é simplesmente ligar a tecnologia de Ambilight. Na realidade, quando tu liga o Ambilight, o nível de preto ele vai continuar exatamente o mesmo. No entanto, quando você liga o Ambilight, as luzes de LED acabam iluminando o seu ambiente e ao iluminar o nosso ambiente, a gente acaba perdendo um pouco da percepção do nível de preto, fazendo o nível de preto da televisão parecer até melhor do que realmente é. Inclusive nessas imagens que vocês estão vendo agora, dá para ver muito bem essa questão. Reparem que quando a gente liga a tecnologia de Ambilight, a sensação visual que a gente tem parece até que o nível de preto ficou ainda melhor. Então o Ambilight acaba ajudando a disfarçar um pouco essas questões, tornando a imagem ali visualmente mais agradável nessa questão do nível de preto. Então, se vocês pretendem usar a televisão com a tecnologia de Ambilight ativada, eu acredito que nesse caso vocês não precisam se preocupar tanto aí com o nível de preto, afinal de contas o Ambilight ajuda a disfarçar ali os momentos onde o nível de preto não manda tão bem assim. E para finalizar essa parte do nível de preto, tem uma outra recomendação que eu dou para vocês, que é o seguinte: se vocês comprarem a televisão, eu recomendo que vocês entrem nas configurações da televisão, como a gente está fazendo aí agora, e vejam se a televisão realmente está atualizada. Porque no nosso caso, quando a gente ligou a televisão e começou a fazer os primeiros testes, a televisão não estava atualizada e eu percebia que a televisão estava com um efeito blooming extremamente exagerado. Inclusive eu bati uma foto desse momento ali quando a televisão estava atualizando e vejam que durante o processo de atualização dá para perceber como o efeito blooming realmente estava bem exagerado. E para quem não conhece, o efeito blooming é isso que vocês estão vendo agora, que é esse clareado que existe ali em cenas mais escuras em volta de objetos mais brilhantes. No entanto, após a atualização, esse efeito blooming aí já melhorou bastante, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês: quando ligarem a televisão, entra ali no menu e vejam se a televisão está atualizada, pois depois da atualização o efeito blooming melhora bastante. Ele continua tendo, mas pelo menos aí já dá uma amenizada legal. Então, sobre a tecnologia de mini LED, tudo isso que eu passei aqui para vocês são as nossas impressões iniciais. Obviamente que a gente vai testar mais a televisão, vai mexer em outras configurações, vai colocar lado a lado ali, no lado de outras televisões mini LED concorrentes, para ter um resultado aí mais preciso de como ela se sai. E para não perderem esses próximos vídeos, é só ficar inscrito aqui no canal. E eu sei que tem várias outras coisas que eu já poderia falar sobre a televisão, mas realmente eu prefiro testar mais ela, com mais cuidado, com mais tempo, e colocar no lado de outras televisões, para no futuro daí sim trazer uma análise ou alguma comparação mais completa em relação a essa televisão para vocês. No entanto, o que eu já posso adiantar para vocês é que nas outras características que a gente está testando, até agora a gente não encontrou nenhum tipo de problema e a televisão vem agradando bastante aí nas outras características. Ah, pessoal, e mais um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês é que a televisão da Philips que a gente está testando é a versão de 55 polegadas, que pelos testes iniciais que a gente fez parece ter um painel do tipo IPS, e talvez pelo fato de estar usando esse painel IPS, que em algumas cenas ali o nível de preto não foi tão profundo assim como poderia ter sido. Mas enfim, pessoal, então essas são as nossas primeiras impressões com a televisão, e apesar de no início eu ter me decepcionado um pouco ali com o nível de preto, mexendo nas configurações e ligando o Ambilight, ela já entrega ali um trabalho bem mais competente, e como eu falei no início do vídeo, é uma televisão que entrega várias tecnologias pra gente por um preço inferior à concorrência, algo que eu acho muito bom para tornar aí o mercado mais competitivo. Mas enfim, como eu falei, vou continuar fazendo os testes, e se por acaso aí alguém que estiver assistindo a esse vídeo
já tiver comprado a televisão, já tiver aí com ela em casa, já estiver testando, pode compartilhar aqui embaixo o que você está achando da televisão, seja com os pontos positivos ou negativos, para estar complementando aí esse vídeo. Inclusive a gente agradece aí o comentário de cada um de vocês. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, contamos com o apoio de todos vocês. Valeu a todos que chegaram até esse final do vídeo, valeu, falou e até a próxima!